Salve, salve, rapaziada! WASP aqui, sejam muito bem-vindos à quarta aula do método WASP de análise técnica. E nessa aula a gente vai falar sobre estrutura de mercado, tá? Estrutura de mercado, rapaziada, que normalmente é um tema que todo mundo acha muito simples, né? Por quê? Basta você ir acompanhando a dinâmica entre topos e fundos, e quando você vê topos e fundos ascendentes, ou seja, mais altos, né? Você tem ali uma tendência de alta. Quando você tem a perda de um fundo e você tem uma dinâmica mostrando topos e fundos cada vez mais baixos, você vai ter uma tendência de baixa. Perfeito? Entretanto, toda essa dinâmica aqui, ela tem mais complexidade do que ela parece, tá? Porque é preciso que a gente estabeleça graus ali de importância para determinar quando que a gente está revertendo e quando que a gente está entrando em correção. Tranquilo? E é justamente sobre esses graus, são esses graus ali de importância, a capacidade de identificar esses graus de importância, de relevância, que vão determinar quem consegue ler estrutura de mercado do modo correto, sabe o que está acontecendo, sabe aonde está, de quem fica confuso, de quem confunde correção e reversão e acaba frustrado. Beleza? Dito isso, a gente vai começar entendendo as teorias que foram os pilares da análise técnica que a gente conhece, tá? São os pilares basilares da análise técnica clássica. E são três grandes teorias. Primeiro vem a teoria de Dow, depois a teoria de Elliott e depois o Wyckoff. Por que nessa ordem? Porque Dow foi o primeiro. Dow apresentou a teoria ali em aproximadamente 1880, tá? Ondas de Elliott e a teoria de Wyckoff veio em aproximadamente ali 1930, tá? Então elas vieram depois. Todas essas três teorias tiveram imensas contribuições à análise técnica clássica. A teoria de Dow mostra para a gente que o mercado se move em ondas, e isso é o pilar mais essencial da análise técnica. E ele também mostra para a gente que a tendência se move em três tendências diferentes, que é a tendência primária, secundária e terciária. Vamos imaginar que essa onda em amarelo é a nossa onda primária, tá? Cada segmento de reta dessa onda primária, ela é constituída por uma onda menor, de um fractal menor, que vai ser a nossa tendência secundária. E aí vamos imaginar que cada segmento de reta dessas ondas azuis são compostas, são formadas por ondas ainda menores, que são o nosso fractal menor, é a nossa tendência terciária. Então o que ele está falando aqui é basicamente de fractais diferentes, né? E por que, que isso é importante a gente entender, por que, que isso é relevante? Imagina que você opera day trade, e day trade a gente vai acabar operando lá no 15 minutos, no 5 minutos, no 2 minutos. Quando a tendência primária é uma tendência no gráfico diário, por exemplo, uma correção dessa tendência primária vai aparecer para a gente lá no gráfico de 5 minutos, por exemplo, como 1 a 6 dias de tendência lateral ou baixa, né? E aí podem acontecer duas coisas. Se você não entende fractais, a primeira possibilidade é que você não aproveite muitas oportunidades, porque você estava esperando uma continuidade da alta. A segunda possibilidade é que você vai entrar errado, o que é ainda pior, tá bom? A segunda grande teoria vem das ondas de Elliott. E Elliott apresenta para a gente uma estrutura de impulsivas e corretivas dividido entre onda 1, onda 2, onda 3, onda 4, onda 5 e tudo isso aqui sendo corrigido por um grande ABC. Elliott tem um conjunto de regras para validar essa estrutura. A primeira regra é que a onda 2 não pode ultrapassar o início da onda 1. A segunda regra é que a onda 3, que é essa onda aqui, ela não pode ser a menor do conjunto de impulsivas, ou seja, entre a onda 1, 3 e 5, a onda 3 não pode ser a menor. E a terceira regra é que
a onda 4 não pode invadir o território da onda 2, beleza? Mas tem mais um conceito aqui que é muito importante para a gente, que é o seguinte. Repara que a onda 2, ela corrige apenas a onda 1. E a onda 4, ela corrige apenas a onda 3. Para corrigir todo esse conjunto de impulso, a gente precisa desse conjunto de ABC. Com isso, a gente aprende o seguinte: existe um grau de proporção entre o impulso e a correção. Existe um grau de proporção entre o impulso e a correção. E isso também é aplicação de fractais. E por fim, a gente tem Wyckoff. Né? O Wyckoff, que foi o maior estudioso das lateralidades. Então, ele separou lateralidades entre distribuições e acumulações, redistribuições e reacumulações. Tá? Mas, além disso, a teoria de Wyckoff tem três grandes leis, que é a lei da causa e efeito, lei do esforço e resultado e lei da oferta e demanda. E dentro dessas leis a gente consegue observar também um grau de proporcionalidade, né? Entre o tamanho da causa vai ter um impacto também no tamanho do efeito. Então, novamente, a gente volta para aquele ponto da proporção entre aquilo que é um impulso e aquilo que é uma correção. Essa correção ela precisa ter um grau de proporção com o impulso. Porque se eu tenho um impulso de 1000 pontos de índice e uma correção de 50 pontos, parece que foi o suficiente? Não foi o suficiente, né? Então a gente precisa conseguir encontrar os parzinhos, encontrar o que é impulso e encontrar o que é a correção desse impulso específico. Tranquilo? Todas essas três teorias trabalham com pontos em comum, como a gente acabou de ver. Todas elas trabalham com separando o que é um impulso do que é uma correção, e todas elas trabalham com a ideia de fractais. Isso acontece, tá? Porque todas as movimentações que a gente vê no gráfico são reflexos das emoções humanas. Então, toda movimentação vai responder a emoções como ganância, como euforia, como medo. Um exemplo disso é, por exemplo, aqui. Aqui, ó, vamos imaginar que um sujeito acabou comprando aqui embaixo, comprou aqui embaixo, e a gente já está, talvez, 5 mil reais positivo, tá? Quanto mais positivo esse operador ficar, mais medo ele vai desenvolver de deixar o preço voltar e ele perder aquele dinheiro que ele está ganhando. A bem da verdade que existe uma teoria de um cara chamado Kahneman que diz o seguinte: o sujeito ele vai ter mais medo de perder os 5 mil reais que ele está ganhando nessa operação do que se ele perdesse 5 mil reais negativos. Então ele tem mais medo de devolver aquilo que ele está ganhando do que perder 5 mil reais se ele tivesse no 0 a 0. Tá? É medido de forma diferente pelo nosso emocional. E quando esse operador ele desenvolve esse medo, o que ele acaba fazendo? Ele acaba realizando lucro. Quando muitos agentes de mercado tomam a mesma decisão de realizar lucro porque a operação já está positiva o suficiente, a gente tem uma correção. Tá? Então, a gente vê que todos os movimentos do mercado são formatos, são expressões da natureza humana, das emoções humanas. E por isso a gente não tem teorias novas. De 1930, né, a Charles Dow criou não, né, ele fez um compilado ali das ideias dele, lá em 1880 e em 1906, se eu não me engano, foi publicado, já pós-mortem. Ralph Nelson Elliott publicou em 1930. Richard Wyckoff também publicou em 1930. Tá? De lá para cá a gente não tem nada novo. Tudo o que veio de novo veio em cima do trabalho desses três caras. Tá? Por que a gente não tem nada novo? Porque as emoções humanas se mantêm as mesmas. Então, as nossas emoções são as mesmas desde 1880, são as mesmas hoje em 2026 e vão ser as mesmas em 2000 e, sei lá, 2090, 2200, vão ser as mesmas. O mercado vai se manter o mesmo porque as nossas emoções são as mesmas. Perfeito?
Agora, entendendo isso aqui, a gente vai primeiro entender o que é o básico, né? Então, uma estrutura, tá, que mostra topos e fundos cada vez mais altos é uma tendência de alta. Uma tendência de alta, rapaziada, tem 80% de chances de se manter subindo. Isso é um princípio do mercado, que é o princípio de momentum e inércia, que significa o quê? Basicamente, o mercado ele sempre vai tender a continuar fazendo aquilo que ele já está fazendo, quase sempre numa proporção de 80-20. Quando não é 80-20, é uma proporção 75-25, tá? É muito mais fácil que ele se mantenha no mesmo comportamento do que ele mude o comportamento dele. Então, numa tendência de alta, a gente sempre vai tentar acompanhar a tendência porque é mais fácil que ele continue subindo do que ele reverta e caia. Numa tendência de baixa, a lógica é a mesma. Você vê uma relação de topos e fundos cada vez mais baixos, isso é uma tendência de baixa. E é mais fácil que o mercado se mantenha caindo do que ele reverta. E numa lateralidade, que poderia muito bem ser chamada de tendência lateral, tá? Mas todo mundo chama de lateralidade, então vamos pelo nome básico, a gente tem um formato de tendência também. Por quê? Porque é mais fácil que o mercado se mantenha dentro dessa lateralidade do que ele rompa. Apenas uma a cada 5 tentativas de romper uma lateralidade e engatar uma tendência tem êxito. Aqui, até nesse exemplo, se a gente pegar, ó, tem uma tentativa, duas tentativas, três tentativas, quatro tentativas. E ele se mantém de lado, né? Então é sempre mais fácil que o mercado se mantenha fazendo aquilo que ele já está fazendo. Você vê topos e fundos mais ou menos na mesma linha, mercado lateral. Então o básico da estrutura é o seguinte: topos e fundos mais altos, tendência de alta. Topos e fundos mais baixos, tendência de baixa. E topos e fundos mais ou menos na mesma linha, mercado em lateralidade. Agora a gente vai entrar na parte um pouco mais complexa desse raciocínio, que é o quê? A gente vai dividir as correções, tá, em dois tipos, tá, duas categorias, que vão ser as pausas ou stall e, de fato, as correções, tá? Vamos lembrar, aqui, ó, do que a gente tinha falado sobre Elliott. Na estrutura de Elliott, a gente tem onda 1, onda 2, onda 3, onda 4 e onda 5, seguido por um ABC. Você se lembra que a onda 2 e a onda 4, elas corrigem dentro desse conjunto de impulsivas, ou seja, a onda 2 está corrigindo apenas a onda 1. A onda 4 está corrigindo apenas a onda 3, né? E aí, para corrigir todo esse conjunto, a gente precisa desse ABC, porque a gente precisa de um certo grau de proporção. Tranquilo? E é aqui que vai entrar o stall e a correção. Vamos observar o seguinte, ó. Aqui a gente tem um desenho e a gente repara que a gente tem um movimento de impulso. Tudo isso aqui é um impulso só, tá? E dentro desse movimento de impulso, nós temos breves correções que são pausas. Breves correções que são pausas, tá? Posteriormente, a gente tem uma grande correção aqui. Grande correção para retomada da tendência. E isso aqui é uma correção de fato, não é uma pausa. Qual que é a diferença e por que a gente precisa saber disso? Primeiro, a diferença entre pausa e correção. Vocês vão, nas próximas aulas, aprender a utilizar um conjunto de indicadores técnicos, que é o conjunto que eu utilizo todos os dias. E vai ter um modo ali muito fácil, muito objetivo, de como determinar o que é uma pausa do que é uma correção. Mas olhando apenas para o preço, apenas para candles, tá? Como que a gente pode fazer isso? Uma pausa, por exemplo, essa pausa aqui, ó, em azul,
Como que eu sei que é uma pausa e não uma correção? Porque essa pausa, ela busca retrações de FIBO. Ela busca retrações de FIBO da última pernada, mas não busca retrações de FIBO do swing todo. Ela busca retrações de FIBO da última pernada, mas não do swing todo. Passo que uma correção, como é o caso aqui em amarelo, ela busca retrações de Fibonacci de todo o swing. Ou seja, isso aqui é o swing, puxadão de alta, a gente vai ter o 38, o 50 e o 61.8, e ele busca retrações de Fibo de todo esse swing. Por que é essencial a gente conseguir fazer essa distinção? Porque quando você tem o rompimento de uma pausa, você está entrando em uma correção, não numa reversão de tendência. Para que uma reversão de tendência ocorra, uma correção deve ser rompida. Então, para você, aqui, ele deveria fazer isso aqui. Ó. Aqui ele virou a tendência. Então, para conseguir distinguir aquilo que vai ser uma simples correção daquilo que é realmente uma reversão de tendência, o segredo está aqui. Está em conseguir distinguir o que é uma pausa do que é uma correção. E entender que quando uma pausa é rompida, a gente entrou numa correção. E quando uma correção é de fato rompida, aí sim a gente entrou numa reversão de tendência. Vamos pegar um breve exemplo aqui no gráfico, tá? Aqui, ó, a gente está no dia 20 de fevereiro, né? Eu não estou operando. Quem assistiu as primeiras aulas sabe que eu tirei o dia 19, dia 20 e o final de semana para gravar essas aulas aqui para vocês. Nós estamos no dólar futuro, gráfico de 5 minutos. E aqui, ó, normalmente, tá? Já nas próximas aulas vocês vão aprender a utilizar esse indicador aqui, que é o TRIX, para separar aquilo que é uma pausa daquilo que é uma correção. Mas a gente não vai entrar nisso nesse momento. Vamos observar aqui, ó, essas barras aqui, esse conjunto da 24 com a 31. Será que isso aqui é uma pausa ou é uma correção? Isso aqui é uma pausa. Por quê? Porque ele acaba buscando retrações de Fibo entre essa mínima com essa máxima, ou seja, a última pernada, aqui, mas ela não busca retrações de Fibo desta mínima com essas máximas, que é o swing, que é o grande puxadão. Então, se eu pego a minha Fibo aqui, pego da mínima da 28 com a máxima da 22, eu reparo que o mercado testou primeiro esse 50 e depois o 38.2. E ele tocou e já retomou a movimentação de baixo, tá? Passo que se eu adapto essa Fibo para o swing, ele não toca nas retrações da Fibo. Então isso aqui é uma pausa, não é uma correção. Se o mercado vem e rompe aqui, ele vai entrar apenas numa correção para vir aqui até o swing, para daí vir para baixo, para dar continuidade na tendência. A tendência não virou, perfeito? Agora, aqui, ó, se a gente pensa, por exemplo, nessa movimentação, aqui, essa puxada de alta, ela é uma correção de fato. Por quê? Porque ela não apenas corrige essa última pernada, daqui para cá, ela corrige o swing daqui para cá, porque ele acaba pegando as retrações de Fibo de todo o swing. Então, se eu traço a minha Fibo aqui, a gente percebe que o mercado veio buscar exatamente a região do 61.8, entre a mínima do candle 2 do dia de hoje com a máxima do candle 94 do dia de ontem. Ou seja, para o mercado realmente reverter essa movimentação, o mercado precisava vir e trabalhar acima deste topo. Porque isso aqui é uma correção de fato e isso aqui é apenas uma pausa. Se o mercado vem acima dessa máxima, ele está apenas fazendo
uma nova correção ainda. E a tendência é que haja uma retomada de baixa. Perfeito? Então, essa é a diferença entre correções e pausas. A gente vai ter nas próximas aulas sobre indicadores técnicos, aonde vocês vão conseguir utilizar o TRIX, que é esse indicador aqui do lado, né, aqui no meio, para conseguir identificar aquilo que é uma pausa e aquilo que é uma correção com muito mais facilidade, de um modo muito mais instintivo. Perfeito? Então vocês têm o meu número, rapaziada. Qualquer dúvida que vocês tiverem, sintam-se livres para me chamar ali no WhatsApp e perguntar se vocês tiverem alguma dúvida sobre essa aula. Fechou? É nóis, tamo junto e a gente se vê na próxima aula.